Então vamos lá, gente. Aplicação da mediunidade, a nossa reflexão de hoje, faculdade maleável. Então, como a reflexão a gente sabe, são lembranças, né, de tudo aquilo que nós já estudamos e ao mesmo tempo nós vamos sedimentando esses conhecimentos. Então, o que é a mediunidade? Começar assim. A mediunidade é essa faculdade que uma pessoa possui para fazer essa conexão do mundo dos espíritos ou dos desencarnados com o mundo dos encarnados. Né? Na realidade, o mundo é o mesmo. É apenas maneira de dizer. A dimensão espiritual com a dimensão da materialidade, né? E o médium, ele é capaz, então, de perceber os pensamentos e os sentimentos e as emoções dos desencarnados. Portanto, a mediunidade, ela não é mérito de quem a possui. O médium é uma pessoa comum. Comum. Não é mesmo? Ele tem essa disponibilidade para perceber as emoções, os sentimentos, os pensamentos do nosso irmão desencarnado, mas ele é uma pessoa comum. Por quê, gente? Porque ele não fez nada de seu para ser médium. Ele não fez nada de seu para ser médium. Depois que ele se conhece médium, aí sim ele tem uma tarefa. E aí que vai começar o seu mérito, que é de ser um bom médium. Mas o fato de ser médium não exigiu dele esforço nenhum, nem estudo, nem nada. Depois, sim, para ser um bom médium, ele deve estudar, ele deve esforçar-se para aprimorar o seu moral, sua ética, o seu comportamento. Mas a faculdade mediúnica em si, ele não teve esforço nenhum. Portanto, o médium não precisa e nem pode se envaidecer disso. Só que existe uma problemática, né? Como o ser humano ainda, nós viemos de uma época em que conhecer o mundo espiritual, perceber pensamentos e sentimentos dos espíritos, era algo sobrenatural. E nós ainda trazemos esse ranço. Então, quando se sabe que uma pessoa é médium, percebe, é capaz de dar notícia da espiritualidade, ou é capaz de perceber, nós ainda trazemos esse ranço. Fulano tem algo sobrenatural, ele está percebendo, portanto, se é sobrenatural, ele está acima da média da pessoa comum. E, infelizmente, até nós, espíritas, se nós não tivermos esse cuidado, nós temos esse olhar para o médium. E é disso que nós precisamos trabalhar. Para nós não trazermos esse ranço, ou se trazemos, nós eliminarmos esse ranço, né? Por quê? Porque senão nós vamos começar a tratar o médium como alguém que está num patamar superior. E se o médium não tiver vigilância, ele vai embarcar nessa também. E aí sofre ele e os que estão junto dele. Ele vai ser iludido e os que estão junto dele. Então, por que a gente fala que é uma faculdade maleável? Porque ela tanto pode servir ao bem como servir ao mal. Aí, lendo e refletindo, né, recordando hoje sobre isso, eu pensei, se a gente for observar, quase tudo é maleável na vida. E quase tudo nós podemos usar para o bem e para o mal. Vejamos o dinheiro. Se ele estiver na mão de uma pessoa íntegra, de uma pessoa honesta, de uma pessoa do bem, o dinheiro vai servir para o bem, não tenha dúvida. Se ele estiver na mão de uma pessoa desequilibrada, de uma pessoa afeita ao mal, ele vai servir para o mal. Então, ele em si, ele é neutro e é maleável, né? E aí nós vamos ver, né? Tudo, talvez a gente possa observar assim, né? Qual que é o escopo da mediunidade?
A mediunidade, ela deve ser usada para o bem, para servir. E, em primeiro lugar, o médium é aquele que deve se melhorar. Porque, guardadas as proporções, nós vamos contar que mediunidade mesmo, missionária, são raríssimas, dá para contar quase que nos dedos. O comum dos médiuns são pessoas compromissadas. Portanto, a mediunidade está para aquela pessoa em si, que é o médium, buscar o seu aprimoramento, a sua evolução, o seu trabalho no bem e, portanto, servir ao outro, os desencarnados e os encarnados, né? Agora, é claro que se a pessoa ela não tem a formação moral e não entende que a mediunidade é um convite para ela buscar a sua transformação moral, o estudo, o conhecimento, para que ela possa servir melhor, aí vai ser uma faculdade quase sempre usada para o mal, né? Então, a mediunidade em si ela é um meio para atingir o bem, para atingir o amor. É esse convite que sempre a espiritualidade está nos fazendo. Mas como nós dissemos, que as pessoas ainda veem no médium aquele ser que vai entrar em contato com os espíritos desencarnados, que vai trazer notícias da espiritualidade, dessa dimensão diferente da nossa, então que ele é aquele ser, né, entre aspas, aí, sobrenatural. Há uma tendência das pessoas que convivem com os médiuns de supervalorizar essa faculdade. Aí começam os elogios, né? Começam assim, aquele trato diferenciado com o médium. E se o médium não tem uma firmeza de caráter muito grande, ele vai se envolver nisso. Vai mexer, então, com o orgulho, com a vaidade, que todos nós, né, quase todos nós aqui na Terra ainda temos num grau bem acentuado. E isso é muito prejudicial para o médium. Muito prejudicial. Então, aí vai, assim, uma atenção especial, tanto para o médium, como as pessoas que convivem com o médium, tratar tudo com muita naturalidade, com muita seriedade, para que o médium não possa sofrer esse assédio mesmo, porque acaba sendo um assédio. E se ele não tiver uma vigilância constante, uma seriedade constante, ele pode, vamos dizer, colocar tudo a perder, né? Num trabalho que quase que era exclusivamente para o desenvolvimento do seu moral, né? Do seu conhecimento. E claro que na vida é assim, ninguém evolui sozinho. Então, nesse trabalho, ele também iria levar muitos espíritos junto com ele no trabalho do bem. Mas se ele se deixa levar pelo trabalho do mal, ele vai também ser secundado por espíritos que ainda estão envoltos nessa brincadeira, nessa falta de seriedade de instrução. Então, o bom médium é aquele que vai angariar a simpatia dos bons espíritos. Kardec é muito claro nisso. O bom médium não é o que dá comunicações espetaculares, não é o que traz notícias com maiores precisões, não é aquele médium que tem a sua faculdade mais desenvolvida. Assim, porque existe graduações na mediunidade. Há médiuns que têm uma percepção menor, outros uma percepção maior. E isso não é garantia de boa mediunidade ou de bom médium. O que garante um bom médium é aquele médium que está envolto na seriedade, na responsabilidade, no trabalho do bem. E aí, portanto, esse vai angariar a simpatia dos bons espíritos. Isso Kardec que afirma. E se ele tem bons espíritos, né, ligado a bons espíritos, naturalmente que ele vai servir melhor.
Agora, o médium que está envolto ainda na vaidade, no orgulho, ele vai ter próximo dele espíritos também dessa categoria. Portanto, ele não vai servir ao bem. Ele vai ser aquele espírito que às vezes vai servir, vai prestar até um desserviço para o grupo que ele frequenta. Daí, a pessoa ser média, ela deve sempre procurar trabalhar num grupo sério. Num grupo sério. Porque a mediunidade é para trabalhar numa casa espírita. Nós aqui, claro, naturalmente, que somos espíritas, porque sabemos que a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita e nem dos agrupamentos espíritos. Mas como o nosso caso em questão é esse, nós temos que buscar, então, trabalhar a mediunidade num grupo sério, num grupo de pessoas que estudam. Por quê? Porque se o médium cai em algum deslize, porque é natural, todos nós somos seres humanos, né? Estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiações, com as nossas dificuldades. Se nós estamos num grupo sério, sempre vai ter alguém que vai puxar a nossa orelha. Olha, presta bem atenção nisso, Marlene. Será que é assim mesmo? Você esqueceu aquele tópico, aquele estudo? Ao passo que se eu estou sozinha, ou se eu estou num grupo que as pessoas não têm comprometimento com o bem, com a seriedade, com a doutrina dos espíritos, nós podemos nos deixar levar e quando vamos perceber, às vezes já estamos sendo joguetes de espíritos levianos, de espíritos brincalhões, de espíritos zombeteiros e caminhando muitas vezes até para um processo obsessivo. Porque uma mediunidade, quando não é bem conduzida, é a isso que ela vai nos levar, para um processo obsessivo. Por quê? Porque o médium está, então, sendo joguete de espíritos levianos e brincalhões, né? Algo que também é muito importante, que nós devemos estar sempre atentos, e que às vezes a gente vê acontecer isso, né? Infelizmente, o médium ele tem a sua faculdade desenvolvida, começa às vezes a trazer notícias da espiritualidade para uma pessoa enferma, para o outro familiar cujo tiveram às vezes por exemplo, um desencarne de um familiar, a pessoa está passando por dificuldades, por dores, e vai dando notícias, e aquilo vai transcorrendo bem. E aí a pessoa começa a ficar agradecida. A quem? Ao médium. Ao invés de ficar agradecida, a Deus, aos espíritos amigos, aos espíritos mentores. Então no começo às vezes é só um agradecimento, depois às vezes ficam com elogios com o médium, às vezes até uma lembrancinha, um agradecimento mais concreto, na forma de algum objeto. E se o médium não tomar cuidado, quando for prestar atenção, ele já está sendo pago por coisas que não são apenas, né, fruto do seu trabalho, né, fruto do seu trabalho, da sua disposição, mas da espiritualidade. E isso também é um desserviço ao movimento espírita, à casa espírita, porque nós sabemos que, né, é da doutrina espírita, dai de graça o que de graça recebeu. E a mediunidade é assim. Então, nós precisamos estar muito atentos a esses pequenos detalhes que podem fazer uma situação desagradável se nós não prestarmos atenção, né? Mas o pior de tudo mesmo são os elogios. Por quê? Mexe ainda com a vaidade que existe dentro de nós, né? E se o médium não prestar atenção, ele vai nessa. Aí nós vamos pegar, né, Chico Xavier, por exemplo, que para nós é o grande ícone, né, da mediunidade, que exerceu a mediunidade com tanta sobriedade. Temos também o Divaldo e outros, a Ivone Pereira e outros espíritos, mas é o que eu falei, né, dá para contar nas mãos.
Esses médios, eles tinham com muito rigor tudo isso. Por que que o Chico Xavier, quando recebia um presente, ele fazia questão de passar aquele presente para outra pessoa na frente de quem deu? Na frente de quem deu ele fazia isso. Para mostrar, né, que ele não era digno de receber aquilo, porque aquele trabalho era fruto da sua mediunidade. Portanto, ele não se considerava digno de receber aquele trabalho pela mediunidade. Aquele trabalho não, aquele presente, aquele mimo, seja lá o que fosse, né? Então, são esses detalhes que nós precisamos estar bem atentos, né? O médium estar bem atento, porque a nossa tarefa é essa, né? E entender sempre que nós temos que compreender que o Evangelho de Cristo, ele deve ser a base da nossa tarefa mediúnica. Nosso modelo é Jesus. Citei aqui o Chico, que realmente é um modelo, foi um médium digno de nosso respeito e é até hoje, mas o nosso modelo é Jesus. Então, vamos abrir o Evangelho quando nós temos dúvida, vamos fazer questionamentos, ou vamos perguntar para um companheiro também, porque o médium, ele sempre tem que estar trocando ideias com os companheiros. Por isso que o grupo precisa ser sério. Porque uma das dificuldades do médium, e que às vezes os espíritos que estão assim envoltos ainda, querendo tirar o médium, né, desse trabalho sério, começa a isolar o médium. Vai dando sugestões assim, não, fulano não é seu amigo, não, o outro está só te atrapalhando. E vai afastando o médium do agrupamento dele, porque se ele estiver sozinho é fácil de conduzi-lo. Agora, se ele está no grupo, sedimentado pelos companheiros, é mais difícil. Então, eu estou lá, de repente vem a Silvia e fala, não, Marlene, presta atenção. Vem a Sandra e fala, cuidado, Marlene, naquela hora assim, assim. E se eu estiver com o meu coração aberto, com a minha mente aberta, isso vai ser bom. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, né? Para mantermos no equilíbrio da nossa faculdade. Então, vamos sempre lembrar que o modelo é Jesus, que o nosso guia é o Evangelho e as obras de Allan Kardec, principalmente, no caso, o Livro dos Médiuns, né? Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, né? Continuando no nosso trabalho com Jesus e para Jesus.